Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel e hoje, chegando às festas de final de ano, eu separo para vocês um vídeo super especial. Afinal de contas, a gente teve um 2020 que foi um dos piores anos da história e provavelmente teremos o dezembro mais triste da história e possivelmente o janeiro mais triste da história, em decorrência, é claro, da pandemia, do desemprego, da inflação e tudo mais. E quando a gente chega nas festas de final de ano, sempre existe uma possibilidade de ter aquelas discussões políticas, familiares, que, digamos assim, estraga basicamente o final do ano. Porque, afinal de contas, em todas as famílias tem uma figura caricata que surgiu muito forte no Brasil, principalmente a partir de 2016, e com a popularização das redes sociais e do WhatsApp, que é aquela figura que a gente chama do tiozão do WhatsApp. E o tiozão do WhatsApp é aquele cara que vai compartilhar as fake news em todas as famílias, que vai defender os absurdos do Bolsonaro com todas as forças, e talvez você não aguente mais ouvir esse cara, e talvez você rebata esse cara na sua ceia de Natal, na sua ceia de Ano Novo, e gere aquele climão na sua família. E esse vídeo é justamente isso, um guia, um roteiro de como sobreviver sem grandes problemas, sem grandes polêmicas, ao jantar de final de ano na sua casa. Então preste muita atenção e fique aqui comigo. E pensando justamente nesse tiozão do WhatsApp, nos comentários dele, eu separei alguns pontos importantes que todo bom bolsonarista vai tratar de puxar para o debate, para passar pano para o presidente, e coisas sobre as quais você deve estar muito bem informado. Lembre-se sempre, e é bom lembrar isso sempre lá para o seu tiozão do WhatsApp, todos nós temos direitos às opiniões, todos nós temos direito a ter uma própria opinião. O que nós não temos direito a ter os próprios fatos. Assim como existe fake news, existem as chamadas fake opinions, que são basicamente aquelas opiniões que são construídas com base em fatos falsos, com base em mentiras, com base em coisas que realmente não aconteceram. E a primeira coisa que todo bom bolsonarista vai lembrar, quando falar sobre pandemia, quando falar sobre as mortes, é a ideia de dizer que politizaram a pandemia desde o começo. Sim, a pandemia no Brasil foi politizada, mas vale a pena você lembrar quem de fato politizou a pandemia. Quem foi que tentou negar a gravidade da pandemia desde o começo, argumentando que as ideias de lockdown, de fechar, de distanciamento social, nada mais eram do que tentativas de prejudicar o próprio governo. Inclusive, quem é que espalhou, quando as mortes sobre a pandemia surgiram, quem é que começou a espalhar nas redes as notícias falsas? Lembram aquela do cara que morreu numa explosão de um pneu e estavam colocando que era morte por Covid, e depois descobriram que milhões de robôs compartilharam isso como sendo o tio deles que morreram? Ou seja, se a pandemia foi politizada, ela foi, no final das contas, politizada por quem? E quem começou a politizar a pandemia, negando a gravidade, boicotando todas as medidas de distanciamento social, foi o próprio governo. Não temos como negar isso. E a segunda grande questão sobre esse tema que todo bolsonarista vai trazer à tona, e que me deixa muito louco quando eu ouço isso, é a ideia de que o STF, sempre o STF, não deixou o presidente fazer nada, boicotou o presidente. Isso é um troço tão absurdo e tão mentiroso que me tira do sério quando eu ouço alguns dos tiozão da minha família falando isso. Não! O STF não proibiu o Bolsonaro de agir contra a pandemia. Tanto não proibiu que ele demitiu o ministro da Saúde, que ele comprou cloroquina e ia dar com os pés, que ele tentou mudar procedimentos dentro do Ministério da Saúde, tentou mudar as recomendações na bula do remédio, colocou lá um militar para ser o capacho dele dentro do Ministério da Saúde. A ideia de dizer que o STF não deixou o Bolsonaro fazer nada contra a pandemia, ela é tão absurda que os próprios fatos negam isso. O que o STF fez foi declarar que governos estaduais e prefeituras também têm autonomia para tomar as decisões em relação à Covid-19. Por que o STF fez isso? Porque estava claro que se dependesse do Bolsonaro, não tinha distanciamento social, não tinha uso de máscara, não tinha absolutamente nada e o pessoal estava morrendo aos milhares. Aliás,
está morrendo aos milhares, mas esse número poderia ter sido muito maior. Um terceiro ponto muito importante que os bolsonaristas mais radicais, se você tem esse tiozão na sua família, vai tratar, é a ideia de que boicotaram a cloroquina só porque ele é um remédio barato e só porque ele é um remédio brasileiro e um remédio do presidente. É uma história tão absurda, primeiro porque não boicotaram a cloroquina porque é um remédio barato, um remédio brasileiro. Ela de fato é um remédio barato, mas tampouco não é um remédio brasileiro. Boicotaram a cloroquina porque ela não funciona contra a Covid-19. As primeiras pesquisas relacionando a cloroquina ao combate do Covid-19 surgiram na China. Olha o paradoxo, os chineses foram os primeiros a usar esse remédio. E depois os franceses também divulgaram uma pesquisa importante sobre isso, que criou esse alvoroço. E por algum motivo o presidente se agarrou nessa ideia da cloroquina, porque afinal de contas, se a cloroquina fosse essa cura mágica, seria o melhor para todo mundo. Acabaria o distanciamento social, as pessoas tomariam cloroquina e a vida poderia voltar ao normal e nós não teríamos 190 mil mortos. Mas é o que nós temos hoje, a cloroquina não funciona. Os principais países do mundo descartaram isso. O único que continua adotando essa história, infelizmente, é o Brasil. E aí nós temos essa coisa absurda que a gente vê na rua, dos bolsonaristas indo lá com cartazes dizendo não queremos a vacina, temos cloroquina. Seria muito bom se a cloroquina funcionasse contra a Covid-19, mas não funciona. E ela não foi boicotada por ser um remédio barato, ela foi boicotada porque ela não funciona. Eu sou de Santa Catarina, só o estado de Santa Catarina hoje tem um estoque de cloroquina empacado que vai durar 100 anos. Nós temos cloroquina para 100 anos aqui em Santa Catarina e, obviamente, elas vão vencer. Isso por quê? Porque os médicos estão boicotando o Bolsonaro e não receitam a cloroquina? Não. Porque os médicos já sabem que não funciona, os médicos que estão nos hospitais catarinenses na linha de frente estão adotando outros tratamentos e não a cloroquina, ela está empacada nas prateleiras. Isso é porque os médicos são todos contra o Bolsonaro? Eu acho que, afinal de contas, a classe médica foi uma das classes que mais abraçou o bolsonarismo, principalmente pela campanha contra os médicos cubanos. Um outro ponto muito bacana, muito terrível, que o tiozão do WhatsApp vai tocar na ceia de Natal, e não tem como fugir disso, é a ideia de que o Bolsonaro não tem culpa nem pela pandemia e nem pelas mortes. Existe uma meia-verdade aí, por isso que esse argumento é perigoso. De fato, a gente não pode culpar o Bolsonaro pela pandemia, assim como racionalmente a gente também não pode culpar a China pela pandemia, se é que é verdade que o vírus surgiu na China, porque já existem hoje pesquisas que detectaram a presença do vírus nos Estados Unidos antes de dezembro de 2019 e até mesmo em Florianópolis antes de dezembro de 2019. Óbvio que essas pesquisas são questionáveis e nem os pesquisadores batem o martelo sobre isso, porque eles estão tentando entender como isso é possível. Agora, se Bolsonaro não teve culpa pela pandemia, ele teve culpa por preparar o Brasil de maneira muito negativa para receber a pandemia, demorando demais para adotar as medidas profiláticas, para barrar a chegada do vírus, para testar turistas em aeroportos, para fechar voos internacionais de países que já tinham maior número de contaminados naquele momento. Inclusive o seu ministro Luiz Mandetta também tem culpa nessa história. Em relação às mortes, Bolsonaro tem culpa pelas mortes? É muito difícil negar isso, tá, gente? Porque durante toda a pandemia, Bolsonaro tentou minimizar o problema, incentivou aglomerações, negou o uso de máscaras, que está mais do que comprovado que as máscaras influenciam bastante na redução da transmissão do vírus, negligenciou a compra de respiradores, deixou prefeituras e estados agirem sozinhos em relação a isso, ao ponto que nós chegamos em vários momentos que faltou remédios essenciais para a realização de intubações, inclusive em Santa Catarina, e também faltou, obviamente, respiradores. Está faltando, as notícias sobre pessoas que morrem aguardando leitos de UTIs não param de chegar, mesmo agora em dezembro. E é curioso, tá, gente, como tem uma relação entre o bolsonarismo e o número de mortes, porque as pesquisas mostram que as cidades mais bolsonaristas são as cidades com maior índice de contaminação e de vítimas fatais. E esse fenômeno não é só brasileiro, é meio que mundial, porque a extrema-direita adotou essa história de negligenciar, de negar a pandemia, de negar a ciência, está muito atrelado, não à direita, mas à extrema-direita. E mesmo na Alemanha, que é um país governado por uma conservadora, Angela Merkel, de direita, que está louca da vida pelo elevado número de mortes que está tendo recentemente na Alemanha,
as regiões com maior índice de morte são as regiões justamente onde os partidos extremistas de direita ganharam as eleições. Ou seja, os estados alemães governados pela extrema-direita são os estados com maior índice de morte. O mesmo vale para os Estados Unidos também, mostrando uma relação direta entre o radicalismo político da extrema-direita e o número elevado de mortes por Covid. Outro ponto, cara, e eu vou dividir com vocês isso aqui porque eu acho engraçado, é a ideia de que o Brasil estava se recuperando, que a economia estava bombando, e aí veio a pandemia e ferrou com tudo. Essa é uma das ideias mitológicas aí que os bolsonaristas trazem, né? Criar um passado que nunca existiu. Argumentar que a economia brasileira estava se recuperando em 2019 é uma baita de uma balela. 2019 foi um dos anos que o Brasil manteve um índice altíssimo de desemprego, a inflação já ameaçava subir e nós tivemos a maior fuga de dólares da nossa história. Ou seja, a confiança internacional no Brasil já era muito pequena em 2019 e fez com que a galera tirasse os investimentos do país. Inclusive, 2019 foi também o ano com o menor índice de investimento público da história. Sem investimento público, afastou-se também o investimento privado, gerando desemprego, gerando essa alta absurda do dólar que já é anterior à pandemia, vamos deixar isso bem claro. E obviamente quando chega 2020, vem a pandemia, 2020 superou 2019 no sentido de ser um ano ruim. Paulo Guedes defende essa tal recuperação em V, a pandemia vai terminar e a economia vai voltar. O que obviamente é também uma outra ideia ilusória, porque para ver essa recuperação em V, a gente precisaria acreditar que 2019 foi um ano, economicamente falando, positivo para o país, e não foi. A gente pode achar algumas coisas boas ali, por exemplo, o aumento da Bolsa de Valor, mas só vale para quem tem dinheiro na Bolsa de Valor. Para a maioria esmagadora dos trabalhadores brasileiros isso não faz diferença nenhuma, afinal de contas as empresas passaram a valer mais porque se pagou menos direitos trabalhistas para muitas pessoas. Outro ponto interessante que um bolsonarista vai tocar lá na sua ceia de Natal, para estragar, para gerar aquele climão, é a ideia do meio ambiente. Vão dizer coisas do tipo, o Amazonas sempre pegou fogo e ninguém nunca falou nada, agora só porque é o Bolsonaro a galera detona, a mídia internacional detona, os outros países detonam. A ideia de que existe uma perseguição contra o Brasil, uma perseguição contra a autonomia do povo brasileiro em cuidar dos seus recursos naturais. Estão querendo roubar a nossa Amazonas? Esse argumento já é bem velho, mas vamos lá, primeira coisa importante. Um dos pontos mais criticados durante todo o governo PT, principalmente pela esquerda, foi justamente a gestão ambiental. Não vamos ser hipócritas aqui e dizer que o PT foi um governo ambientalmente correto, ecologicamente, que protegeu a natureza, isso absolutamente não é verdade. Inclusive, foi esse o ponto que gerou o atrito entre a então ministra Dilma com a ministra Marina Silva, que era ministra do Meio Ambiente durante o governo Lula, e fez com que a Marina Silva saísse do PT e fundasse o seu partido, a Rede Sustentabilidade, justamente porque não concordava com a gestão ambiental. Inclusive saíram muitos documentários, muitos artigos dentro da própria esquerda criticando a maneira como o PT cuidava da gestão ambiental, principalmente em relação às hidrelétricas, à desapropriação de terras e tudo mais. Mas a questão é, o governo do PT ainda assim combatia incêndios, o IBAMA estava aparelhado, haviam as multas ambientais. Durante o governo Bolsonaro, galera, o IBAMA foi completamente desaparelhado, foi completamente desautorizado. Aliás, em 2019, você dá uma pesquisada aí, vão ver a quantidade de multas que foram aplicadas pelo IBAMA. Basicamente nenhuma. Não aplicou multas, perdoou dívidas ambientais. É basicamente um incentivo a quem quer destruir, um incentivo a quem quer queimar. E esse é o resultado trágico da nossa gestão ambiental, que vai ser muito pior em relação ao nosso clima, em relação aos nossos regimes de chuvas, de cheias, de secas. Nós vamos sofrer muito nos próximos anos com isso. Um outro ponto importante que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte. Agora, no finalzinho do ano, surgiu a história da vacina. E um bom bolsonarista vai dizer que Dória politizou a vacina, que não vai tomar a vacina chinesa, porque não vai tomar uma vacina que foi criada pelo próprio país que criou o vírus. Ou ainda que não vai tomar a vacina porque não tem como a vacina ser eficiente. Afinal de contas, a produção de uma vacina demora muito tempo, não pode ser feita em apenas um ano. Como se alguém que apoiasse Bolsonaro entendesse de ciência. Mas vamos lá.
O Dória, obviamente, vai fazer uso político da vacina, isso é inegável. Mas o Dória só pode fazer uso político da vacina por quê? Porque o governo federal foi lento demais em tomar essa iniciativa. Se não fosse pelo Dória, o governo federal ainda não tinha nem negociado com as empresas para comprar vacinas. A gente sabe disso. Então Dória achou esse espaço, esse hiato, sabendo que é necessário, que é fundamental a vacina para a economia ser retomada, para a vida das pessoas serem retomada, achou essa oportunidade, percebeu que o governo federal não estava agindo nisso, e não estava mesmo. Aliás, eu acho que até por isso que o Bolsonaro, o Pazuello, detestam tanto Dória. Porque por causa do Dória, e eu tô aqui defendendo o Dória, gente. Por causa do Dória, Bolsonaro teve que trabalhar, Pazuello teve que trabalhar. Por causa do Dória, esses militares de pijama que cuidam da Anvisa hoje tiveram que correr atrás, tiveram que trabalhar. E isso gera uma raiva. Então Dória vai fazer uso político da vacina? Vai. Mas só vai porque Bolsonaro permitiu que isso aconteça ao não fazer nada. Outro ponto importante é sobre a ciência, né? Debater ciência com bolsonarista é um troço triste. Mas realmente as vacinas costumam demorar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas a grande questão é, nunca na história da humanidade nós tivemos tanto recurso financeiro e tanto recurso humano, tantos cérebros super bem preparados, parcerias entre laboratórios de ponta para pesquisar e desenvolver essa vacina. Não é à toa que saiu 4, 5 vacinas no mesmo momento. Isso é resultado do quê? De parcerias, de redes de conhecimento, de trocas de experiências que aconteceram entre os maiores laboratórios do mundo. Se uma vacina for desenvolvida por uma pequena equipe, num pequeno laboratório, com poucos recursos, obviamente essa vacina vai demorar muito tempo. Mas quando nós temos os maiores cérebros da ciência, da biotecnologia, trabalhando em conjunto, com recursos basicamente ilimitados para produzir uma vacina, é razoável pensar que esse tempo vai diminuir, e diminuir muito. Por isso nós temos a vacina em basicamente 1 ano de pandemia. E para finalizar, depois da quantidade de tragédias que a gente viu, essa gestão ambiental e essa galera tentando passar o paninho aqui, alguns vão poder dizer, o argumento lacrador da extrema-direita, pelo menos não tem mais corrupção. Aquela história, né? Tiramos o PT e agora acabou a corrupção. Bom, e esse é um argumento muito triste, porque ele mostra a percepção que o brasileiro tem da corrupção, ou de que boa parte dos brasileiros tem sobre a corrupção. A ideia de que a corrupção é aquilo que os outros fazem. A corrupção é sempre dos outros. A minha corrupção não existe, né? O crime é sempre dos outros e não dos meus. Essa ideia de atribuir ao outro a responsabilidade por algo que deveria ser responsabilidade de todos nós. Entender que o governo Bolsonaro não é corrupto, a gente teria que entender que rachadinha, que tá tudo bem, a gente teria que entender que funcionário fantasma tá tudo bem, a gente teria que entender que criar uma BIM paralela tá tudo bem, que usar recursos do governo para impedir ou para tentar proteger o filho de uma ação judicial tá tudo bem. Teríamos que entender que negociar cargos no STF, no STJ, com procuradores, com juízes, com advogados que estariam dispostos a queimar a sua trajetória para proteger o filho do presidente não é corrupção, então tudo bem. Ou seja, chegar ao ponto de achar que esse governo não tem corrupção é relativizar demais aquilo que se entende por corrupção. O que não tem é investimento público. E por não ter investimento público, talvez não apareça desvios gigantescos, embora já tivemos coisas, inclusive no MEC, sobre isso, né? Ah, mas o presidente está inaugurando um monte de obras. Não, está inaugurando obrinhas pequenas, um relógio aqui, uma bica de água ali, para tentar manter a sua popularidade em alta. E para finalizar, obviamente, todo bom bolsonarista vai dizer: e o PT, e o Lula? Não conseguindo esquecer que o PT já não governa mais o país há um bom tempo e que não deve mais governar o país durante muito tempo. Ou seja, o PT é passado. Nós temos que olhar para aquilo que está acontecendo agora. Infelizmente, essa galera que defende o Bolsonaro parece que só consegue viver num mundo de fantasia, num mundo mitológico, onde eles criaram esse personagem, esse herói Bolsonaro, não conseguindo enxergar a quantidade de atrocidades que ele faz, ou então só conseguem viver no passado, naquele ódio, naquele ressentimento em relação ao PT. E se você vai passar por isso na sua ceia de Natal, na sua ceia de Ano Novo,
Eu sinto muito por você, esse vídeo é justamente uma ajuda para a gente tentar manter a sanidade nesse debate. E se você chegou até aqui, é claro, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as preguiçosas notificações e deixe aí nos comentários, quero muito saber quais foram as atrocidades que o seu tiozão do WhatsApp bolsonarista falou na sua ceia de Natal. No mais, forte abraço a todos e valeu!